Gente, boa noite. Vamos começar a nossa aula, né? Eu acho que só vai ver a gente hoje aqui. Se aparecer mais alguém, eu acho que só vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês vão ver. Professora, eu vou sair, porque eu tô aqui em Joca, a gente tava terminando o trabalho. Aí chegar em casa eu entro. Tá bom. Vocês tenham só um pouquinho de paciência com esse computador que hoje não está legal. Eu não sei o que aconteceu. Tentando compartilhar o slide com vocês e não está indo. É Deus dizendo não dê aula. Deixa elas terminar o trabalho. Beijo, que conversa é essa? Aí eu já tô podre. Hoje o dia foi tipo. Foi o dia. O dia. Mas eu tô aqui, graças a Deus. Agradeço a Deus. Amanhã será melhor que hoje. Quer dizer, a gente não sabe que o amanhã não existe, né? Só existe o hoje. Quero ver a gente fazer alguma coisa amanhã? Faz não, faz hoje. Meu pai do céu, eu tô passando isso. Esse computador não está fazendo isso agora. Ah, pronto, vamos lá, né? Gente, vocês estão conseguindo ver o slide? Já agora, tudo ok aí? Sim? Me responda. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os fármacos que atuam no sistema respiratório. Nós vamos estudar sobre os fármacos que atuam no sistema respiratório. E depois a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo para a prova, tá certo? Desde as primeiras aulas, a gente vai focar no que é mais importante, né? Para vocês, tá bom? Então, os fármacos que atuam no sistema respiratório, primeiro a gente vai saber como é o sistema respiratório, né? Formado pelo quê? Parte superior e inferior, né? Assim, a parte superior do sistema respiratório é o nariz, boca, laringe e faringe. A parte inferior, a gente fala dos pulmões, né? Que a gente tem dois, pulmão direito e pulmão esquerdo. E aí, o pulmão, o brônquio direito e o brônquio esquerdo e os bronquíolos, que são as ramificações, né? Lá no finalzinho do pulmão, onde acontece a troca gasosa. E também o diafragma, né? Que é um órgão acessório, ajuda na respiração. E
E aí eu coloquei outra figurinha, né, mostrando mais específico a laringe, a traqueia, né, brônquio esquerdo, brônquios, né, então o lóbulo esquerdo, pulmão direito, pulmão esquerdo, brônquio direito e lóbulos direito, né, então a gente tem as partes do pulmão que vocês aprenderam isso lá em anatomia, né. A farmacologia aplicada ao sistema respiratório. Então, nós vamos falar, primeiramente, de asma, né? Uma doença comum do sistema respiratório. São pacientes que sempre chegam nas UBS, né, onde a gente trabalha. UPA, maternidade, hospital, sempre está chegando pacientes com esta doença, com o asma. A gente precisa conhecer, né? Asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns. Deixa eu acertar aqui os slides que está chegando. Asma é uma doença respiratória crônica, né, mais comum, uma das doenças mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e doença pulmonar obstrutiva crônica. As principais características desta doença pulmonar são a dificuldade de respirar, o chiado no peito, né? E a respiração curta e rápida. A gente já vê quando o paciente chega para a gente, ele chega dessa forma, tentando respirar, né? Puxando o ar e não consegue. As principais características dessa doença, eu já falei para vocês, os sintomas, eles pioram à noite ou nas primeiras horas da manhã, ou em repouso, ou em resposta à prática de exercícios físicos. A exposição a alérgenos, a poluição ambiental e a mudanças climáticas. Sempre vai chegar na UBS, ou na UBS é mais difícil, mas sempre vai chegar na UPA, né, nos hospitais, pacientes com crise de asma, principalmente quando acontece essa mudança no período climático, né? Quando começa a estar quente, começa a chover, dá só aquela neblininha. Então, o paciente ele já corre para o hospital, porque ele não consegue respirar, né? Então, como é que age o asma, né? A asma dentro dos nossos pulmões, ó. Essa figurinhazinha, né? A via respiratória normal, que são os pulmões, a via respiratória normal, né? E aí, a asma é o que? A inflamação das vias respiratórias e obstrução e muco. Então, aqui é uma veia respiratória normal, aqui é uma veia respiratória com obstrução, né? A inflamação e a formação do muco. Então, fica difícil do ar passar por essa passagem, certo? Então, por isso que o paciente tem dificuldade de respirar. Que acontece essa inflamação e essa obstrução das vias respiratórias, né? Dificulta a passagem do ar, consequentemente, dificulta a troca gasosa lá nos bronquíolos, porque aqui, ó, são os bronquíolos, né? Essa partezinha, que é onde acontece a troca gasosa. Então, se o ar ele não passa, tem essa dificuldade para passar, o paciente não consegue fazer a troca gasosa e respirar normalmente. Então, a gente vai falar também sobre rinite, que é a inflamação das mucosas do nariz, certo? A rinite, causada por vírus, fungos, bactérias e processos alérgicos. Os sintomas são quais? Coriza, obstrução nasal, espirro, dor de cabeça e coceira nos olhos. Se você prestar atenção, tem uns desses sintomas que são parecidos com a Covid-19, né? Coriza, obstrução nasal, espirro, dor de cabeça. Fica dessa forma. Aqui esse paciente tem os dois, rinite e sinusite. Rinite é a obstrução das mucosas, né, do nariz, aqui, ó,
essa inflamação. Vocês estão vendo que tem um monte de secreção aqui dentro? Por isso que o paciente sente muita dor de cabeça, né? Essa parte do paciente. Professora, eu acho que eu tenho esses dois aí e ainda outro. Oxi, Cecília. Não, é todo dia, todo santo dia. Qualquer coisa, qualquer poeira, qualquer fumaça, qualquer coisa. Então fica dessa formazinha, né? Dentro, o paciente fica desse jeito. Aqui essa secreção, ela, como fala, escorre muito, tem muita coriza, principalmente quando está inflamada, né? A sinusite, a inflamação das mucosas dos seios da face, que é dessa formazinha aqui, ó. Causadas por vírus, fungos, bactérias e processos alérgicos, né? Quem tem alergia a qualquer coisa sofre muito, a poeira, né? A pelo de gato. Vários sintomas são coriza, dor na face, dor de cabeça, né? Aquela sensação da cabeça pesada e a febre ocasional. Mas os fármacos que são usados, né? São os antihistamínicos, antibióticos, descongestionante nasal, corticoides, injetáveis e antialérgicos. Então, esses são os tipos de medicações que são usadas. E as soluções salinas, né? Que tem a fluticasona, simutab, a mais conhecida, que acho que quase todo mundo, quando tem esse problema, usa, é a nafasolina e a loratidina, são os que as pessoas mais usam. Os médicos mais passam. Então, a gente vai ver também agora pneumonia. A pneumonia é uma infecção que se instala basicamente, né, nos pulmões. É uma infecção que se instala nos pulmões. Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, bactérias, vírus, fungos, e por reações alérgicas também. No espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa, lá nos alvéolos, certo? Onde acontece essa infecção. A figurinha. Isso aqui é um alvéolo, tá certo? No corte transversal. Então, o ar vem pelo bronquíolo para fazer a troca gasosa nesse espaço aqui, onde é o alvéolo, tá certo? Onde são os alvéolos. Aí, o que acontece quando a pessoa tem pneumonia? Ó, a inflamação na parede alveolar, né? E dentro dos alvéolos fica um fluido de cor amarelada e esverdeada, ocupa um espaço que deveria ser preenchido pelo ar. Então, normalmente, o nosso alvéolo ele é dessa forma, né? Ele não tem secreção, só tem a pleura, né? Então, que é revestida por fora. Então, é para acontecer a troca gasosa nesse espacinho aqui, onde o ar tem que ser preenchido. Então, quando a pessoa tem pneumonia, esse espaço não tem mais, né? Ele fica cheio de secreção. Então, isso dificulta a troca gasosa. Os sintomas, né, de quem tem pneumonia: febre, né, tosse, dor no tórax, alteração da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado e falta de ar, que é a dispneia. As medicações que são usadas é o Tamiflu, azitromicina, né, que é um antibiótico, e rimantadina, que é outra medicação também. E a gente também vai aprender sobre o que? Tuberculose. Tuberculose ocorre quase exclusivamente por inalação de partículas em suspensão
núcleos de gotículas. É uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. E aí a gente toma aquela vacina, né, BCG, ao nascer, para proteger também de tuberculose, né, a BCG. Conhecida como bacilo de Koch, né, que é o BK. Então, como é que se diagnostica essa doença, tuberculose? Ela é diagnosticada com esse exame, BK, que é o exame do escarro. Acho que vocês já ouviram falar desse exame, não já? Eu já. Pronto. Então, esse exame se faz como? Faz em jejum. Nós que somos técnicos de enfermagem que orientamos, né, o paciente de como fazer esse exame. Então, a gente pede para o paciente fazer em jejum. Então, ele vai puxar a secreção lá dos pulmões e escarrar mesmo, a gente fala assim, dentro do potinho. Então, tem que vir a secreção, né, para que seja feito o exame para dar positivo, para dar certo. Às vezes a gente pede para o paciente só lavar só a boca, não escovar o dente, só lavar a boca para fazer esse exame. Entra no organismo por meio das vias aéreas superiores e se aloja no pulmão. Né? E essa bactéria, ela é desse forminho aqui. Vendo? Ela entra pelas vias aéreas, né, e se instala aqui no pulmão e fica lá, só fazendo o trabalhozinho dela, que é para matar, né? Antigamente, a tuberculose ela não tinha cura, não tinha tratamento, então morria muita gente de tuberculose. Né? Se vocês já estudaram literatura, não sei se vocês já estudaram literatura, porque essa disciplina não tinha aqui no Rio Grande do Norte, né? Exceto lá no Ceará a gente tinha ela como a grade curricular da escola. Então eu estudei e a gente viu que os literários de antigamente, os poetas, eles morriam muito por conta de tuberculose, porque eles escreviam à noite, né? Então passava muito tempo na fumaça da lamparina, que não tinha energia, então eles inalavam muito aquela fumaça da lamparina. E desenvolveram em um ambiente muito úmido, né, propício a fungos, a bactérias, e aí eles desenvolviam tuberculose, como não tinha cura, né, não tinha tratamento. Hoje em dia ela tem tratamento e tem cura. Antigamente não tinha tratamento, então eles morriam devido a ter tuberculose. Os sintomas, né? É aquela tosse seca e persistente, né? Ou sem sangue. Então, a tosse, ela é aquela tosse que não tem secreção, não tem catarro, não tem nada de secreção. O paciente tosse, mas não sai nada. O paciente ele vai ter muito perca de peso, vai emagrecer muito rápido, né? Quem tem tuberculose emagrece bem rápido. Dor no peito ao tossir e dificuldade respiratória. E aí a gente tem as drogas, né, antituberculose, que são usadas para o tratamento de tuberculose, que a gente tem de primeira linha e de segunda linha, que as mais utilizadas são essas de primeira linha, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol e estreptomicina. Essas medicações, né? E essas são as de segunda linha, certo? Amicacina, etionamida, terizidona e quinolonas. E aí são essas medicações, né? Elas são feitas supervisionadas, a primeira dose é feita na UBS, certo? Pronto, digamos. Você trabalha no UBS, na sua área, tem um paciente que tem tuberculose. Foi descoberto, né, que esse paciente tinha tuberculose. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado por toda a equipe de saúde da área dele,
né? Porque ele pode contaminar várias outras pessoas com tuberculose. Então, a equipe de enfermagem, né, vai chamar esse paciente na área dele, na UBS, e vai iniciar o tratamento dele. E como é o tratamento? A primeira dose é supervisionada, então a enfermeira que dá ao paciente, ele tem que tomar na nossa frente. Né, ele vai tomar essa primeira dose na nossa frente, que é o quê? Um comprimido de rifampicina e um de dapsona. Então, ele toma esses dois, né? E a gente supervisiona, a gente vê ele tomando. E aí, depois, ele vai levar essa cartelinha para casa e vai tomar como dose diária, ele vai tomar todo dia a dapsona, né? Todo dia ele toma esse comprimido. Só que o paciente, ele acha que já está melhorando, né? Quando ele toma essa medicação, já está melhorando. E aí, às vezes, ele larga o tratamento, né? Ao meio do caminho. Isso não pode ser feito. E aí ela volta novamente. E essas medicações, elas têm muitos efeitos colaterais, certo? Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Elas têm muitos efeitos colaterais. A rifampicina, quando o paciente vai fazer xixi, ele faz com as secreções alaranjadas, né? Tipo, é como se fosse sangue na urina do paciente. Então, se ele não souber desses efeitos colaterais, ele abandona o tratamento logo, por conta que acha que está sangrando, né? Tem sangramento na urina, tem alguma coisa errada, mas não é, certo? É normal. O paciente vai sentir muitas náuseas, né, e vômitos, porque são medicações muito fortes, certo? São doses de ataque, né? Ataque àquela bactéria. O paciente pode ter hepatite, urticária, né? Hemorragia e síndrome de lúpus. A isoniazida, o paciente pode ter neuropatia periférica, que é deficiência, né, de vitamina B6. Deixa eu fazer um aqui. Deixa eu ver. O paciente também pode ter hepatite, náuseas e vômitos, certo? Reações hematológicas, que são o quê? Plaquetárias, né? O paciente pode ter anemia, as células de defesa, elas também vão baixar devido a essas medicações. São os efeitos colaterais. Pirazinamida, que o paciente tem náuseas, vômitos, altralgia, reações cutâneas, né? Como eritema, prurido, coceira, coçando na pele. E hepatite, né? O paciente fica amarelo, né? Pálido. E por essas reações, eles querem abandonar o tratamento. A gente da equipe de enfermagem tem que estar todo o tempo ali, certo? Com esse paciente. É um paciente que ele é supervisionado. Quando a medicação dele chega, o SUS ele disponibiliza essas medicações, né? Esse tratamento de tuberculose, quem dá é o SUS, né? Todo esse tratamento. Então, a medicação ela não vai para o paciente, ela vem para a enfermagem, né? Para a enfermeira daquele PSF, daquela área desse paciente, a medicação vem para ela e ela que entrega, né? A primeira dose ela faz supervisionada, o restante ela entrega. E aí tem que ficar fazendo visitas constantes a esse paciente para saber se ele está realmente tomando essa medicação. E também tem que ver com os familiares, né? Quem teve contato mais de 15 dias com esse paciente tem que fazer os exames também, porque se der positivo, vai tomar toda a medicação do mesmo jeito, fazer o mesmo tratamento. Então, eu coloquei aqui ó, o esqueminha para vocês, né, do esquema das doses, a faixa etária, né, a faixa de peso, a unidade de dose e a duração do tratamento. Então, como é? Tem esses comprimidos que eu falei para vocês, e aí vai calcular pelo peso. O médico calcula pelo peso, e dependendo do peso, né, ó, se for 20 a 35 quilos, 2 comprimidos.
Se for de 36 a 50 quilos, 3 comprimidos, e de 51 a 70, 4 comprimidos. Acima de 70 quilos, são 5 comprimidos. Isso aqui é na fase intensiva, tá certo? E na fase, nas duas fases, 2 meses e 4 meses. Então, como o tratamento é um tratamento longo, tem pacientes que querem abandonar, porque acham que já estão melhor, sem tomar medicação, mas já estão melhor, abandonam. Só que aí volta pior, quando abandonam esse tratamento. Logo nas primeiras doses, que ele toma essa medicação, ele já para de transmitir a bactéria. A rifampicina, né, toxicidade direta do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Toxicidade imunoimediata, que a imunidade desse paciente ela baixa, certo? Imediata. Manifestações cutâneas, que são eritemas, coceira na pele. Manifestações hematológicas, né? E toxicidade indireta. Interações medicamentosas dessa medicação, da rifampicina. Contraceptivos orais, né? Pessoas que tomam contraceptivos orais podem ter interação medicamentosa, essa medicação. Hipoglicemiantes orais, que são os de glicemia, certo? Corticoides, imunossupressores, digoxina, que é aquela medicação que vai agir lá no sistema cardiológico, que a gente aprendeu ontem, enalapril, captopril, cetoconazol, clorafenicol, aminofilina, teofilina, fenitoína, analgésicos e meios de contrastes, né? É quem faz tomografia, alguma coisa que precisa usar o contraste. Essa medicação vai ter interações medicamentosas com essas outras medicações. Isoniazida pode ter o quê? Hepatite, intolerância medicamentosa, neurite periférica. E as alterações dermatológicas, euforia, depressão, ansiedade, distúrbios de aprendizado, alterações hematológicas, pirazimida, que é hepatite, intolerância medicamentosa, manifestações articulares, poliartralgia, gota, manifestações dermatológicas e aumento do ácido úrico. Então, para vocês verem como a gente toma uma medicação para uma coisa, né, e acontece várias outras coisas no nosso organismo também. Etambutol, efeitos colaterais, diminuição da acuidade visual, diminuição da acuidade visual, então, pode ocasionar cegueira para cores, restrição de campo visual, então, o paciente ele tem uma restrição, né, como a gente vê bem, essa medicação pode ocasionar isso, neuropatia, etambutol, considerações e indicação dos pacientes de risco, pacientes que têm risco, né, ao tomar essa medicação, pacientes que têm problemas renal, peso, né, que são muito obesos, idade e doenças associadas, monitoramento dos sinais precoces de toxicidade ocular. A gente tem que educar esse paciente, né, de como ele toma essa medicação. Não está indicado até o momento qualquer exame para avaliação da acuidade visual para intoxicação, para introdução. Então, assim, para começar a tomar essa medicação, o paciente passa por algum exame, né, da acuidade visual? Não.
Não tem esse exame. Vocês estão aí? Todo mundo aí? Eu tô. Oi. E Estamos aqui, estamos aqui. Então, a gente vai aprender um pouquinho agora também sobre a tuberculose, né? Tuberculose pulmonar. Tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito. Esse era para estar lá, perto da tuberculose. Não, é que a gente está falando dela ainda. Tuberculose pulmonar tem cura e o tratamento é gratuito, né? E todo esse tratamento é ofertado pelo SUS. Então, o que acontece dentro dos nossos pulmões, quando a gente tem tuberculose? Ó, ela se inicia, né, num cantinho lá, a bactéria entra pelas vias respiratórias, fica lá no pulmãozinho da gente, ó, aqui começa dessa forma, uma manchinha, né? E ela vai o quê? Destruindo esse local onde ela está. Então, infecção inicial no lóbulo superior do nosso pulmão, formação de cavidade, né? Começa a tipo, destruir, de como que a gente vai falar, comendo, né? Vai furando, vai comendo aquele ambiente lá, onde ela está instalada. Então, forma essa cavidade, progressão das lesões com múltiplas cavitações e acometimento do tecido pulmonar. E quando não é tratado, ó, vai aumentando. Então, se não tratar, vai ter essas cavitações em todo o pulmão, pode passar para o outro pulmão também. Por isso que é muito perigoso, né? Tem que ser tratada. Quando não tinha tratamento, o paciente morria, porque você imagina, ó, como ficava o pulmão desse paciente, dessa forma, todinho, né? Como que é respirar, acontecer troca gasosa. Infelizmente, antigamente não se tinha tratamento. Hoje, né, a gente já pode contar com tratamento. Antigamente as pessoas pensavam que compartilhar objetos e dividir o mesmo espaço podia transmitir a tuberculose, né? A TB que a gente quer conhecer. Mas não é assim. Hoje já sabemos que não é bem assim. A tuberculose só é transmitida de pessoa para pessoa através da tosse e em menor chance através do espirro e da fala. Então, é mais através da tosse. Após 15 dias de tratamento contínuo, a pessoa deixa de ser potencial transmissor de tuberculose, sendo seguro conviver novamente com ela. Pode falar, que eu não vou botar a mãozinha. Professora, Suane pediu para avisar que tá indo para urgência com a filha dela agora. Ela já estava doentinha, já está uns 2 dias. Aí ela acabou de me avisar aqui, viu? Tá certo. Então, é uma doença, né? Causada pelo o bacilo de Koch, que é a bactéria, né, causadora, esse bacilo. Ela afeta principalmente os pulmões. Professora, a tuberculose só dá nos pulmões, ela só pode, o local dela é o pulmão, tá certo? Mas ela pode ter em outro local, a gente pode ter tuberculose em outro local. Pode ter tuberculose na mama, né? Em outras partes do nosso organismo. Mas o local mesmo onde ela afeta é o pulmão. Mas se vocês já ouviram falar de tuberculose em outro lugar do nosso corpo, pode acontecer, tá certo? A transmissão ocorre por via respiratória, através de espirro, né, de fala ou de tosse. Professora, tuberculose óssea. Mesmo, acontece isso. Ela, ao invés de se instalar no pulmão, essa bactéria ela vai para essa parte do osso. Já acompanhei um caso. Foi alguém da sua família? Veridiana. Foi sim, professora. Foi de um irmão. Aí os sintomas que ele apresentou são os mesmos, é diferente? Não, tem algumas mudanças, professora, porque assim, a pulmonar, ela atinge muito a questão da resistência, né, da respiração. Isso. E a óssea não.
Ele sentia mais dor. Isso, mais dores. Após 15 dias de tratamento, né, o risco de transmissão é muito baixo. Então, isso aqui a gente fala da pulmonar, tá certo, gente? Depois que ele toma essa medicação, após 15 dias que ele está tomando essa medicação bem direitinho, então, ele não transmite mais. É muito baixo ele transmitir. E o câncer de pulmão? O câncer, só para a gente saber um pouquinho, né? Câncer de pulmão é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma, né, que a gente aprendeu. Câncer, difusão celular, né, desordenada e descontrolada, que dão origem a um tumor. O tumor invade e destrói tecidos sadios à sua volta. Se as células tumorais caírem na corrente sanguínea, pode ocorrer um processo denominado de metástase. É por isso que acontece a metástase, né? Quando tem pacientes que têm um câncer em algum lugar do corpo e ele se espalha, que essas células cancerígenas, ela atinge a corrente sanguínea e aí acontece metástase. Fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer é o que? O tabagismo, tuberculose, exposição de substâncias cancerígenas e a poluição. Lá em cima. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que? DPOC. Então, DPOC ela é causada pelo uso abusivo de cigarro, bronquite e efisema pulmonar, né, também contribui para uma DPOC. Perda de elasticidade pulmonar, ocorre a destruição dos alvéolos, né, quando acontece a DPOC, não tem cura, né, e as medicações mais usadas são os corticoides e os broncodilatadores, né. E as medicações mais usadas, né, são o salbutamol, que também tem o xarope, tem o aerolim, né? A lenha. Oi? O alenha também. Isso, também. Fenoterol, também, que é o que? O Berotec, se usa o Berotec para ajudar. O Ibratrópio, então, esses aqui a gente usa na urgência para fazer nebulização, certo? Um paciente chega para vocês, o médico vai colocar lá 3 gotinhas de Berotec, que é o feneterol, ou ele vai escrever fenoterol, ou ele vai escrever Berotec. E aí coloca 3 gotinhas de Berotec e Ibratrópio sempre coloca mais. Tem paciente, tem médico que coloca 40, 30, depende, se for um paciente adulto, né, de Ibratrópio. E aí usa essa nebulização para ajudar a desobstruir, né, o pulmão, para que o paciente respire melhor. Tem pacientes que fazem uso em casa, certo? Dessas medicações, o médico passa, né, para ficar fazendo uso. Tem pacientes que tomam salbutamol, né, corticoides, tipo dexametasona, descloferamina, a vida toda, certo? Então, são pacientes que têm muita retenção de líquido. O corticoide, ele faz o nosso organismo reter muito líquido, principalmente na área do rosto, na área da barriga e nessa área do tórax. São os cantos onde a gente retém mais líquido, quem faz muito uso de corticoide. Então, quando você vê uma pessoa que faz uso de corticoide gordinha, não é porque ela está gordinha, é a retenção de líquido. E a Covid-19, né, que também é uma doença respiratória, que tem fármacos que também vão agir, né, nessa parte. Então, é uma doença causada pelo coronavírus, denominada SARS-CoV-2, comum em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado,
Gatos e morcegos desenvolvem a síndrome respiratória aguda. Então, quando acontece a síndrome respiratória aguda, né? O paciente ele vem e apresenta os sintomas, né? Os piores sintomas. O aspecto clínico, ela é assintomática até casos mais graves, né? Em pacientes, quando tem os casos mais graves, é que vem aparecer os sintomas. Tem pacientes que a gente vê que tem Covid-19 e nunca nem soube, né, que teve, só vai saber quando faz a sorologia, né, e vai detectar lá o IgM, né, e IgG vai detectar que já teve a infecção no sangue, mas nem soube. É caso de uma menina que eu conheço, ela mandou o exame para mim e disse: Mara, olha aí esse exame, por favor. Esse exame está querendo dizer que eu já tive Covid. Aí quando eu olhei, isso, você já teve Covid e não está com Covid. Então ela disse: eu não tive sintoma nenhum, ela foi assintomática. Então, as pessoas que não têm sintomas, elas são muito mais difíceis de transmitir para alguém. Por quê? Não tem sintoma para transmitir, né? Não tem coriza, não tem secreção, não teve nenhum sintoma. Então, essas pessoas são assintomáticas, elas não transmitem. A contaminação, né? Como é que se dá a contaminação da Covid-19? Por gotículas, contato, espirro, tosse, superfícies contaminadas. Então, se eu pegar em algum lugar que está contaminado, digamos, numa maçaneta, né? Peguei, está contaminado, coloco a minha mão no meu olho, na minha boca, no meu nariz, eu posso ser contaminada por esse vírus. Os sintomas e os sinais. Febre, né? Falta de o olfato e o paladar, né? Ele vai diminuir, que é a anosmia e a algesia paladar, né? Os dois. Diarreia, mialgia, dor de garganta e dispneia. E qual é o tratamento que a gente tem até agora, né? Tratamento eficaz, o tratamento que existe é o tratamento de prevenção e a vacina, né? As vacinas. Pronto. E as vacinas, então, aconteceu isso com muita gente. A Ana Beatriz, tem pessoas que teve Covid, né? E estava assintomática. E aí, como estava assintomática, não sabia que estava com Covid e ia tomar a vacina. O que acontecia, né? Aí apareciam os sintomas, porque já estava com o vírus. Colocava o vírus novamente lá, no organismo, né? Tem uma paciente que... alguém quer falar? Levantou a mão? Tem uma paciente que eu conheço, né? Infelizmente ela foi a óbito, veio a óbito, né? Ela estava com Covid-19, já era uma paciente idosa, né? Tinha pressão alta, tinha as comorbidades. Então, ela estava com Covid-19, não sabia que estava, né, com Covid, tomou a vacina. E aí ela teve complicações, o quadro dela se agravou muito não foi devido à vacina, foi porque ela estava já com Covid, né? Ela já tinha o vírus do Covid dentro dela e colocou ainda mais, que a vacina é o vírus, para a gente adquirir anticorpos, né? Resistência. Então, ela colocou ainda mais, e aí complicou o quadro dela, ela ficou muito mal, teve que ser entubada, infelizmente, ela faleceu. Orientações sobre a farmacologia do Covid, né, 19. Não existe tratamento precoce nem profilático preventivo contra a Covid-19. Não está confirmado, né, esse kit aqui, essas medicações. Tem pacientes que estavam tomando, pessoas que estavam tomando ivermectina, cloroquina, né, hidroxicloroquina para o Covid-19 para se prevenir, mas não existe confirmação ainda sobre isso, né? Sobre essas medicações que previnam.
É, essas medicações, cloroquina e hidroxicloroquina, são usados no tratamento de doenças como lúpus e artrite reumatoide. A ivermectina é um antiparasitário capaz de combater vermes, parasitas e ácaros. Então, a função dela, da ivermectina, é, combater vermes, parasitas e ácaros. Então, não é nem função dela combater vírus. Né? Então, como é que ela vai agir com profilaxia do Covid-19, de um vírus? A azitromicina, que é um antibiótico, possui um efeito antibacteriano, comumente usado para combater doenças do trato respiratório, como a bronquite, pneumonia, sinusite e faringite. Então, se usa a azitromicina quando o paciente está com Covid-19, que é para quê? Tratar, né, os sintomas que ele possa desenvolver. Mas de profilaxia ainda não se viu falar nada. Dúvidas sobre essa aulinha de sistema respiratório, os fármacos que agem no sistema respiratório? Não, professora, nenhuma. Até mesmo porque, no meu caso, eu não tenho como. Ué? Cortou, Veridiana. Tô falando, até mesmo porque eu tenho casos na família e já faz um tempo que faz uso dessas medicações. Uso. Eu sou um pouco curiosa nessas áreas relacionadas à saúde. É aquilo que chama a atenção, eu sempre estou buscando mais informação. Uhum. Então, obrigada. Então, esses são os tipos de vacinas, né, que até o momento nós temos. A gente tem Coronavac, a AstraZeneca, né, e tem as outras também, a Pfizer, e a Johnson, né, também. Não é Johnson, que Johnson é o cheirinho, né, os perfumes. E está funcionando, né? Graças a Deus. Se você for para as redes sociais, se você assistir jornal, a gente já está vendo o número de casos caiu, né? Muito, graças às vacinas, né? A vacinação em massa. Então, já existem países que não usam mais nem a máscara, né? Porque já se vacinou quase toda a população. Os Estados Unidos era um país que já não estava usando mais nem máscara, só que muitas pessoas não queriam tomar vacina. E aí começou a ter um índice alto novamente de casos de coronavírus lá, porque principalmente em pacientes que não foram vacinados. Então, os pacientes que davam entrada no hospital eram pacientes que não foram vacinados. Então, a vacina, ela age no nosso organismo como, né? A medicação que vem agir no nosso organismo, nos dando, né, células de memória, células de defesa, células de memória, para quando a gente tiver contato com aquele vírus, né, ou aquela bactéria, dependendo do que a vacina for feita, o nosso organismo, ele reagir. Então, como a gente já tem a célula de memória, quando a gente entra em contato com aquela bactéria, aquele vírus, o organismo vai, olha, eu já conheço, então ele reage e nos defende. Então, assim que eu acho. Só para mexer nessa. E nossa aulinha de hoje, né, a aula que a gente tem sobre os fármacos que agem no sistema respiratório, né, são esses, a gente viu os principais fármacos, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia, na UBS, são fármacos que no hospital, na urgência, né, ou na UPA, são fármacos que vocês vão ter esse contato, né, de trabalhar, principalmente se vocês forem trabalhar em UPA ou em ESF, né, quem trabalha em ESF tem esse contato direto com pacientes que são tuberculosos, que têm tuberculose, e vocês vão ficar junto com a enfermeira de vocês, né, fazendo essa supervisão do paciente, né? Tem que supervisionar. Ele é um paciente que ele
passa esse tempo todo em tratamento, 2 meses, 4 meses, né? Sendo supervisionado. Então, primeiro, essas medicações, elas são passadas por 2 meses, né? Fase intensiva. Então, passa por 2 meses, se o medicamento, se o paciente deixar de tomar um dia, né? Desistir do tratamento, ele vai ter que passar 4 meses no tratamento, certo? Então, é tempo, né? Por isso que os pacientes, às vezes, eles desistem dos tratamentos. Aí, cada vez que desiste, acontece de tratamento ter que começar novamente, passar mais tempo. Porque é uma regressão, né, professora? Isso. Eu conheci um paciente, né? Ele teve tuberculose, só que ele bebia. Então, a gente avisa os pacientes que eles não podem beber durante o tratamento, ele tem que passar o tratamento todo sem beber. Aí você imagina uma pessoa que é alcoólatra, viciado, né? Passar 2 meses sem beber, ele na metade, não chegou nem na metade. Os primeiros dias de tratamento ele já estava bebendo, já largou o tratamento. Então, assim, contamina outras pessoas, né? No caso, a senhora está falando da tuberculose, é isso, professora? Isso, da tuberculose. Tem um caso de uma pessoa conhecida e bem próxima. Pode dizer. Professora, no caso, a pessoa bem próxima, ela passou 1 ano com tuberculose e foi diagnosticada depois de 1 ano, liga aí. Ela já estava quase que esquelética. A tomografia de um ano atrás já constava tuberculose, passou por vários médicos e não foi diagnosticada. Aí, como na minha família tem pessoas que fazem tratamento com pneumologista, ela entrou em contato para saber se eu tinha indicação de algum pneumologista, né? Indiquei o pneumologista que cuida do pessoal, da família. E de cara, com a tomografia antiga, ele diagnosticou ela. E já medicou ela lá mesmo no consultório, já encaminhou ela para uma unidade, para uma UPA, porque ela precisava tomar uns injetáveis. Nesse dia que ela foi, ela já estava até com febre. E muito desidratada, o peso muito baixo. Então, assim, ela pode-se dizer que nasceu de novo nas condições que ela se encontrava. Nem a voz dela ela já quase não tinha mais voz. Eu não sei como ela ainda respirava, né? Como ela não morreu, porque você viu como eu mostrei para vocês como fica um pulmão, né? O estado do pulmão. E o pior, professora, e o pior, que a casa dela fica mesmo de frente para uma cerâmica. A senhora sabe como essa cerâmica produz essa fumaça, né? Na queima de forno. Então ela vem pegando essa fumaça desde que ela era criança. E ela já está com mais de 40 anos, diga aí. Aí, além do tratamento da tuberculose, que ela já terminou, já parou, acabou o tratamento, está fazendo só acompanhamento, mas ela ficou com algumas sequelas. Fica porque muito tempo com a doença, né, com a bactéria dentro, sem fazer tratamento de nada, então fica. Infelizmente, né, 1 ano sem ninguém ter diagnosticado. Ela com sintomas, Mas também foi como foi teimosia, porque eu falei para ela, eu disse, quando a gente está com um problema numa área específica do corpo, você vai para um clínico geral e o clínico não encaminha, e você já cuida de pessoas da família com problema, como é o caso dela, igual o meu caso, lido com várias áreas de problema de saúde, né? São vários casos diferentes, é pulmão, é coração, é psiquiátrico, é tudo. Então, assim, ela poderia ter despertado o interesse de já ir procurar o especialista se ela sabia que estava com problema naquela área, no caso que era o pulmão. Que ela estava com dificuldade de respirar, ela estava perdendo peso, e é um dos sintomas que a gente já deve ficar em alerta, né, quando há a perda de peso. Isso.
Gente, então, a nossa aula, né, a aula de hoje, a gente viu sobre esses fármacos, né? Porque é importante a gente aprender sintomas, né, das doenças. Porque, às vezes, nós, né, como profissional da saúde, podemos nos atentar, nos alertar, esse paciente, ele pode ter essa doença, né? E aí, conversar com a equipe, né? Não é a gente diagnosticar, porque nós não podemos diagnosticar doença nenhuma, mas nós podemos conversar, né, com a equipe e se atentar para os sintomas. O paciente está com esses sintomas, será que não é essa patologia? Então, pede exame, né, fala com o médico pede exame, e aí você pode descobrir, né, uma doença em um paciente que ninguém não tinha descoberto. Por isso que é importante a gente saber dos sintomas, saber como a medicação age, né, saber das reações daquela medicação, porque o paciente, ele vem perguntar para a gente. Nós, como técnicos de enfermagem, enfermeiro, somos as pessoas mais acessíveis ao paciente. O paciente, às vezes, ele sai dentro da sala do médico com todas as dúvidas, não tem coragem de perguntar, né? Porque às vezes o médico não olha para a cara deles, porque às vezes o médico é ignorante, é abusado. O paciente, às vezes é porque o paciente tem muita vergonha mesmo, então não pergunta ao médico. E quando eles saem de dentro do consultório do médico, eles vêm pedir, procurar ajudar a gente. Então nós temos que saber, né, o que é a medicação, para que serve, como ela vai agir no organismo. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha hoje para a prova de quinta-feira, certo? Então, a gente vai fazer a revisão para a prova de amanhã. Hoje, eu vou falar um pouquinho da primeira aula, das primeiras aulas, né, porque a gente já viu faz tempo, às vezes está esquecido na nossa memória. E como tem disciplina, tinha aulas, né, que eu já vinha fazendo nas outras aulas, sempre fazia a revisão da aula passada, então vou fazer só das primeiras aulas, certo, gente? Para a gente ir lembrando, tentando lembrar, certo? Então vamos lá. Isso aqui a gente pula, isso aqui a gente pula. Isso aqui é bom a gente saber, né, que a farmacologia, é uma ciência que estuda a interação entre uma substância química e um organismo vivo no sistema biológico, cujo resultado pode ser efeito benéfico, nocivo, né, a este organismo. A farmacologia como ciência moderna, né, e hoje é o ponto-chave na formação dos profissionais de enfermagem. Então, nós, profissionais de enfermagem, temos que ter essa disciplina na nossa grade curricular, porque nós que trabalhamos diretamente com medicações, né, seja elas injetáveis, seja elas de forma oral, que a gente vai aprender as formas em que essas medicações se apresentam para nós. Já aprendemos, né, quer dizer, vamos rever. A palavra farmacologia é do grego e significa fármacos, e estudo, certo? Estudo dos fármacos. Então, os medicamentos, né, isso que a gente precisa ver, você já viu. Uma das maiores responsabilidades atribuídas ao profissional de enfermagem é o preparo e a administração dos medicamentos. Então, cabe a nós, profissionais de enfermagem, preparar e administrar essa medicação. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá certo? Uma responsabilidade nossa. Qualquer erro, seja no preparo ou na administração, pode trazer consequências fatais ao paciente. Então, qualquer erro, um errinho besta, a gente pode tirar, esse paciente ele pode morrer por conta de algum erro nosso, né? Então, é imprescindível que a equipe de enfermagem, durante o preparo, durante a terapêutica medicamentosa, sempre observe e avalie sistematicamente o cliente, né, o paciente, a possíveis incompatibilidades farmacológicas,
reações adversas, né, bem como as interações medicamentosas, com o intuito de minimizar os riscos para o paciente, para o cliente. E a gente viu também os conceitos importantes em farmacologia, que a gente viu que era droga, fármaco, medicamento, remédio e medicação, né? Então, a droga é o quê? Qualquer substância que cause uma alteração no funcionamento do organismo por ações químicas com ou sem intenção benéfica. Pode-se usar drogas, né? As drogas ilícitas, digamos, o êxtase, cocaína, é uma droga, e a intenção dela é o quê? Não é para fazer bem ao organismo, certo? E pode-se usar droga, que são medicações, para o benefício. Também a gente pode, uma droga que se usa, que é droga, né? Tem pessoas que usam para ter efeitos alucinógenos, e tem pessoas que usam como medicação, que é a cannabis, né? A maconha. Já existe muitas lutas de maconha, muitas lutas pela legalização da maconha, né? Para quem quiser usar do jeito que quiser. Só que a maconha como medicação, né, como fármaco, como medicação, tem um princípio ativo, que é a cannabis, mas ela passa por estudo, né, para que se chegue à medicação. Ela não é só usada ela, então tem a quantidade de como se usar, tudo direitinho. Então, elas podem ser de origem químicas, farmacêuticas, né? Então, vem de origem animal, vegetal e mineral. Uma droga, né? Um fármaco que é de origem animal é o captopril, que a gente aprendeu na aula de ontem, né? Captopril vem do efeito do veneno da cobra. O fármaco, como dito anteriormente, é uma droga que tem uma estrutura química já definida e, devido a imensos estudos, são conhecidos os seus efeitos no organismo. Tem como finalidade o uso para um benefício, né, no organismo, como alívio de dor e diminuição de alguma inflamação. No entanto, a droga pode causar um efeito diferente, como provocar efeitos tóxicos no corpo humano. Podemos, assim, pensando assim, podemos chegar à conclusão de que todo fármaco é uma droga, certo? Mas nem toda droga é um fármaco. Então, se lembra, todo fármaco, ele é droga, considerado droga. Só que o fármaco, ele já tem o quê? A estrutura química definida. Nem toda droga é considerada fármaco. E aí, a gente entra com o exemplo do êxtase, né? Que é uma droga que tem um efeito maléfico para o nosso organismo. O anti-inflamatório, né? Como o diclofenaco, ele é um fármaco que pode ocasionar efeitos benéficos, mas se usado muito, né? Durante muito tempo, vai acontecer efeitos maléficos também no nosso sistema renal, né? É uma medicação que é absorvida e excretada pelos rins, então, se você faz muito uso do diclofenaco, né, assim como o paracetamol, pode ter problemas renais, certo? Essas pessoas. Eu coloquei aqui um exemplozinho de fármaco, né, de pirona, anador, ela já tem o seu princípio ativo, já tem a forma química. E outro exemplo de droga, que é o êxtase, que deixa o povo doidão, que usa, né? Gente, a gente está fazendo revisão, né? Mas qualquer dúvida de vocês pode ir preparar, tá certo? Perguntar, levanta a mãozinha e pergunta que eu falo. Mesmo sendo revisão, a hora de tirar as dúvidas para a prova é agora, tá bom, gente? Professora, tá todo mundo com medo dessa prova. Ninguém vai falar, não, mas eu vou falar. Tá, tenha medo não, gente. Porque é muito conteúdo, mesmo sendo, a senhora falou que vai ser objetiva, não é isso?
É, Mesmo sendo objetiva, porque foi muito conteúdo e teve a questão do portfólio, que pegou, assim, tirou muita eu atenção. sei. Mas no A gente, portfólio vocês já vão vendo coisas que podem cair na prova, porque vocês vão falar isso, sobre a disciplina. mas mesmo assim, como é muita informação, e no portfólio a gente tenta resumir o máximo que a gente pode, justamente porque o tempo é curto, entendeu? Uhum, O tempo é curto. Mas realmente. já todo Aí, mundo com medo da prova, mas não não tenham sei. medo, vocês já vão Não, a estudando, tem que ir gente sabe de estudando, alguma coisa, a gente sabe, mas de tudo, dá certo. assim, a porcentagem não é lá essas coisas não, porque o conteúdo, a demanda de conteúdo foi muito grande em pouco É tempo. grande. Porque é uma disciplina que tem muito conteúdo, né? Ela já tem muito conteúdo. Então vamos lá, os conceitos importantes, né? Que a gente tem que saber. O que é Então, medicamento? seja boazinha com a gente, professora, porque nós somos uma turma disciplinada. Só vou calar um pouquinho a boca de Priscila quando ela estiver conversando, que a senhora estiver explicando, aí eu tomo de conta dela. Pronto, tomo de conta dela para mim. Olha, eu vou ser boazinha com vocês. A prova já está feita, mas está boa. Vocês se lembram que a prova passada eu disse que estava boa e não estava boa? Vocês tiraram nota boa, todo mundo. É diferente, professora, fazer em casa com a apostila na mão. A gente sabe tanto que, assim, se garante tanto, que na maioria das vezes tem gente que não pega nem na apostila, justamente porque pela segurança já. Mas aí esse tempo todinho a gente sem fazer prova presencial e de repente juntou tudo de uma vez, portfólio com tanto assunto, tá todo mundo com medo. Porque dá o branco. Vai dar certo. Vamos lá, continuando a nossa revisão. Medicamento é toda a substância introduzida no organismo humano, né, vai preencher uma das seguintes finalidades: preventiva e profilática, diagnóstica, terapêutica e paliativa. Só para vocês saberem. Dose é uma determinada quantidade de medicamento introduzida no organismo para produzir efeito terapêutico e promover alterações ou modificações das funções no organismo ou no metabolismo celular. A forma farmacêutica é o conjunto de substâncias que compõem a forma pela qual os medicamentos são apresentados e possui os seguintes componentes: princípio ativo, agente químico, corretivo, que são sabores, corantes, açúcares, pulverínico, né, que dá volume e forma, tipo, de talco e pó. Forma farmacêutica, cadê? Eu passei demais. É a maneira física pela qual o medicamento se apresenta. Exemplo, Lasix, que é a furosemida, pode vir de comprimido, pode vir injetável, tá certo? Salbutamol, vem em suspensão, né? Assim, então, forma farmacêutica é a maneira física, a maneira que o medicamento se apresenta para a gente. Então, é a forma farmacêutica. Remédio, todo meio usado com o fim de prevenir ou de curar as mudanças, as doenças. Então, o remédio é todo, não quer dizer que medicação, ao comprimido é o remédio. O remédio é todo meio. Fisioterapia, a fé, uma massagem, é um exemplo de remédio. O chá, né? Isso são remédios. Medicação tem o agente químico, né? A fórmula química estruturada. O remédio pode ser qualquer coisa, né? Qualquer meio usado para essa prevenção das doenças, para prevenir doenças. Prescrição médica é o documento, a principal fonte de informações. Nela deve constar o nome do paciente, a data da prescrição, o registro e o nome do medicamento, a dose e a frequência, o horário da administração, a assinatura e o carimbo do profissional, certo? Então, tem que ter. Só será verbal em situações de emergência. Então, na situação de emergência, eu posso fazer uma medicação prescrita de forma verbal, né? Ele falar e eu fazer. Mas, como eu ensinei para vocês, guardo tudo de medicação que eu usar na minha cuba rim,
Assim que terminar a emergência, eu chamo ele e peço para ele prescrever, o médico. Não desprezo nada, deixo tudo guardado. Princípio ativo é a substância que existe na composição do medicamento, responsável pelo seu efeito terapêutico, também pode ser chamado de fármaco. Medicamentos simples são aqueles usados a partir de um único fármaco, exemplo, xarope de vitamina C. Medicamento composto são aqueles preparados a partir de vários fármacos, exemplo, Buscopan composto. E medicamentos de uso externo são aqueles aplicáveis na superfície do corpo ou nas mucosas, como o shampoo, o creme, né? Pomada. Medicamentos de uso interno são aqueles que se destinam à administração no interior do organismo por via bucal e pelas cavidades naturais, como a vagina, o nariz, o ânus, ouvidos, olhos. Então, esses são medicação de forma interna. Medicamentos de manipulação são aqueles preparados na própria farmácia, de acordo com normas e doses estabelecidas pelo fármaco, certo? A farmacopeia, ou formulário e com uma designação uniforme. Adição, efeito combinado de dois fármacos, né? São dois fármacos, são adição. Efeito adverso ou efeito indesejado é a ação diferente do efeito planejado. Então, se planejava uma coisa e tem o efeito adverso, né? Efeito contrário. A potencialização dessa medicação, né? Efeito que ocorre quando um fármaco aumenta ou prolonga a ação de outro fármaco. Então, o fármaco, quando se usa um fármaco, digamos, junto com outro fármaco, ele pode potencializar, certo? Então, uma medicação, digamos, antidepressiva, quando é tomada junto com um chá que já é para dormir. A medicação antidepressiva já faz dormir. O chá também, digamos, de camomila. Então, vai potencializar, um vai potencializar o outro, vai prolongar a ação daquela medicação, certo? Então, isso acontece também com fármaco, certo? Dois tipos de fármaco, quando usado, um pode potencializar o outro. Efeito colateral, efeito imprevisível, que não estava relacionado à principal ação do fármaco. A principal ação do fármaco. Efeito imprevisível, que não estava relacionado à principal ação do fármaco. Medicamentos de placebo, né? São substâncias ou preparações inativas administradas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas. Então, são pacientes que ele já têm essa necessidade de tomar medicação, não pode ver uma medicação que é tomar, né? Então, a gente faz o quê? Medicamentos placebos. É para... Não existe nada ali dentro daquela medicação. Às vezes é água com açúcar, né? É somente água, é a medicação placebo, não tem nada. Medicamentos hemohepáticos são aqueles que são preparados a partir de substâncias naturais provenientes dos reinos de animal, vegetal e mineral, e não apenas plantas como acreditamos. Os medicamentos fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais, né? Medicamentos de referência de marca. Os laboratórios farmacêuticos investem, né, muitos anos naquela patente, em pesquisa, né, de medicação, e aí só eles que podem produzir aquela medicação. Então, a medicação de referência ou de marca. Depois que esse laboratório tem todo o retorno financeiro, ele libera a patente para os outros laboratórios. Aí vai fazer genérico, né? São medicações genéricas, similar, certo? Mas de referência de marca, ele só é liberado depois desses tantos anos de estudo, né, que o laboratório que produziu, que descobriu
tem um retorno financeiro. O nome fantasia ou comercial, o nome de fantasia é aquele registrado, né, e protegido internacionalmente que identifica o medicamento como produto de uma determinada indústria. O nome de fantasia é isso. A expressão nome de fantasia nada tem a ver com as características químicas ou farmacológicas dos medicamentos. São criadas mais em função de uma identificação comercial do produto, né? É uma forma do laboratório, de quem estudou, dizer essa medicação é minha. Né? Então, eles criam para identificar aquele produto que é deles. Medicamento genérico, né? É a mesma coisa do medicamento de referência ou de marca, certo? Do mesmo jeito, tem um princípio ativo, tem a mesma forma farmacêutica, a administração é pela mesma via, né, e com a mesma indicação terapêutica dos medicamentos de referência, certo? Então, por que ele é mais barato? Porque ele não precisa investir aquele tanto de ano naquela pesquisa, né? Eles já pegam essa pesquisa pronta e começam a produzir a medicação genérica. Eles não têm ele não tem gasto. O gasto dele é só da produção. Eles não precisam ter aquele retorno de tantos anos investindo em estudos para se desenvolver aquela medicação. Mas é a mesma coisa, faz o mesmo efeito, é indicado para a mesma coisa, certo? Só o que é melhor, um custo, né, mais barato para a gente. Medicamento similar. Cópia do medicamento de referência. O similar é uma cópia do medicamento de referência, certo? Professora, licença. Edenelson está na aula, viu? Eu só não tô mesmo no meu aplicativo, no Meet, porque eu tô usando meu celular para olhar o slide. Mas eu tô aqui. É uma Ardenaísa? Isso. A gente tá aqui fazendo o trabalho. Tudo bem. Vamos estudar. Virem à noite estudando a prova. Maria disse, professora. Mas é isso. Denelson, eu fico. Por Denaílson, eu não dormi hoje, não. Eu já ficava pronta para amanhã pra gente resolver as coisas. Sim, então vamos lá. Medicamento similar, né? Ele é a mesma coisa do medicamento de referência, certo? Porém, podem ser diferentes como doses ou indicação de administração, tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Medicamento de referência é vendido somente, o de referência é vendido somente de forma de comprimido. Ele pode, na forma similar, vir apresentada de outra forma, como a forma líquida, tá certo? Um exemplo de medicação genérica, paracetamol, né? O agente químico e o nome de fantasia, o Tilenol. Vamos lá, passando. E aqui são as origens dos medicamentos, né, que elas podem ser naturais, sintéticas e semi-sintéticas. A ação do medicamento, né, ela vai ter ação local, aquele que exerce o seu efeito no local da aplicação, sem passar pela corrente sanguínea. Exemplos, pomadas e colírios, né? Tipos de ação, vai ter antisséptica, adstringente, irritante, paliativo, emoliente e anestésicos, né? Isso aqui. A ação remota e a ação geral, a ação remota, ocorre em partes distintas do nosso organismo. Uma droga pode estimular um órgão que, por sua vez, estimula o outro, né? E a ação local, uma droga aplicada poderá produzir
um efeito local, ser absorvida e provocar um efeito geral. Exemplo, a epinefrina aplicada à mucosa nasal, né? Estanca a hemorragia, a absorção da corrente circulatória, aumento da pressão arterial. Então, as formas de apresentação dos medicamentos, né? Elas vão se apresentar para a gente de que forma? Forma sólida, que aí a gente fala de comprimidos, né? Aí vem pó, e aí a gente fala de algumas medicações, como soro, né? Soro ele vem em forminha de pó, aquele soro para diarreia, né? Vem em forminha de pó. A amoxicilina também, ela pode vir em pó, que a gente coloca um líquido dentro para transformar, né, em líquido. Vem em fórmula de drágeas, né, que o princípio ativo está no núcleo da drágia, contendo revestimento com gama-loca, que é a revestimento, açúcar e corante. São fabricados em drágeas os medicamentos que não devem ser administrados em forma de comprimidos, por apresentarem sabores desagradáveis, né? Por isso que tem aquela uma cobertura. Exige a absorção do intestino, medicamentos que atacam a mucosa, né? Ou que devem ser deglutidos com facilidade. Também temos as cápsulas, que são os medicamentos que estão revestidos por um invólucro de gelatina para eliminar o sabor desagradável, certo? E facilitar a deglutição. E facilitar também a liberação do medicamento na cavidade gástrica. Aí a gente tem também as pastilhas, enema, supositórios, pomadas e cremes. Então, eu coloquei uma figurinha para vocês, né? Forma sólida, pastosas, líquidas, gasosas e especiais. E aqui... Já falei das formas líquidas, tem os soros, né? Formas gasosas, a gente vê gás, o oxigênio e aerosol, né? Aqueles sprays de aerosol, aerolina. E aí a gente viu farmacocinética e farmacodinâmica, né? O que é isso? A farmacocinética é o caminho que o medicamento faz no organismo, né? Então, é o caminho que o medicamento vai fazer no nosso organismo para ser absorvido, né, metabolizado e excretado. Não se trata do estudo do seu mecanismo de ação, mas sim as etapas que o medicamento sofre desde a administração até a excreção, que são absorção, distribuição, biotransformação e excreção, certo? Note também que uma vez que o medicamento entra no organismo, essas etapas ocorrem de forma simultânea, sendo essa divisão apenas de caráter didático, certo? Então, eles vão trabalhar de forma simultânea, né? Quando a gente toma um fármaco, ele vai ter a absorção, a distribuição desse fármaco, certo? A biotransformação dele, que vai quebrar as partículas, as moléculas, para se transformar em medicação no nosso organismo, e a excreção, que a gente tem que colocar essa medicação para fora. Farmacodinâmica, né? A farmacodinâmica é o estudo dos mecanismos relacionados às drogas, que produzem alterações bioquímicas ou fisiológicas no nosso organismo. Então, farmacodinâmica, farmacocinética, é o estudo que o medicamento faz no nosso organismo. Farmacodinâmica é o estudo dos mecanismos relacionados às drogas que produzem alterações químicas fisiológicas no nosso organismo.
a interação a nível celular entre o medicamento e os certos componentes celulares, proteínas, enzimas ou receptores alvos, né? Representa a ação do fármaco, a resposta decorrente dessa ação e o efeito do medicamento no nosso organismo. Aí a gente aprendeu que a absorção farmacológica, né? A absorção é a primeira etapa que começa com a escolha da via de administração até o momento em que a droga entra na nossa corrente sanguínea. Gente, se eu estiver indo rápido, vocês pedem para eu ir mais devagar. Acabou minha aula. Está todo mundo aí prestando atenção na aula? Sim. Estou sim, professora. Uma visão para a prova, né? Tem que prestar atenção. Às vezes a gente pega a questão só numa palavra que a professora fala, né? Então, a gente tem as vias de administração, como intravenosa, intraarterial, passa por essa etapa, entram direto na circulação sanguínea, existem fatores que interferem na etapa, né? Dentre estes fatores, quais são? O pH do meio, né? Como a gente aprendeu, o estômago é ácido, a medicação é ácida, então tem que ter o cuidado no pH do meio, ela vai agir, né, interferir na absorção da medicação. Forma farmacêutica, patologias, por exemplo, úlceras, dose da droga a ser administrada, concentração da droga na circulação sistêmica, concentração da droga no local de ação, distribuição da droga. Temos ainda um fator a ser relevado, que é a característica química da droga, pois esta interfere no processo de absorção, né? As partículas, a ligação, a química daquela droga, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem a noção como é a fórmula de uma medicação. Isso aqui não vai cair em prova não, tá certo, gente? É só para vocês saberem. Professora, Oi. a senhora ainda quer ver um spoiler? Quer ver agora? Tamires, mulher. Já tá difícil você fazendo isso. A senhora consegue ver bem rapidinho aí? Peraí, que eu tô aqui noutra tela, mas peraí que eu vou olhar. Vai, mostra. Rápido, 1, 2, 3. Vai, menina. Gostei. Eu gosto de spoiler. Eu gosto quando eu estou assistindo a série que eu gosto quando as pessoas vêm me dizer. Vai acontecer isso e isso. Eu também amo quando o povo vem me dizer. Então, Deixa eu dizer, a escrita. A senhora prefere uma só? Ou a escrita de cada um pode ser? pode ser de cada um. Aí vocês só juntam. Não tem problema não. Pronto. Não, porque aí tem coisa que também não consegue fazer, aí eu vim ajudar ela, eu vou botar ela para escrever os tópicos, as coisas, e eu vou fazer os. Sabe o negócio? O babado. O babado. Tá bom. Estou pesquisando aqui, tá, Serginho, para mostrar a vocês.
Tenham calma que vai dar certo, tá bom, gente? Vai dar certo. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Sim, professora. A senhora está aumentando aí as dimensões, né? Tô, que vocês vejam melhor. Só ir aqui na tela. Pensa um negóciozinho complicado, eu vim em biologia, Maria. Pronto. Isso daqui é a fórmula química da adrenalina. Vocês estão vendo? Que se liga às partículas, né? Fórmula química bem direitinho. Eu sou horrível em química, gente, tá horrível. Quem é bom em química aí já vai saber. Então, essa aqui é a fórmula química da adrenalina, certo? Então, essa fórmula química aqui, ela tem que ser passar absorvida, né? Tem que ser absorvida no organismo. Cadê? Deixa eu ver. Metabolizada, passa pelo processo de distribuição, biotransformação, de biotransformação, para depois ser excretada, porque não pode ficar isso aqui no nosso organismo, né? A gente excreta. Então, essa é uma fórmula química. Então, o nosso organismo, ele quebra essas partículas. A biotransformação é quebrar essas partículas, certo? As nossas células, né, os recaptores, eles vão captar essa forma química, fazer a biotransformação, né, a quebra dessas partículas, para que a medicação faça efeito no nosso organismo. É muito interessante, né, como age. Aí tem o efeito da primeira passagem, que é a metabolização do medicamento pelo fígado e pela microbiota intestinal, né, antes que o fármaco chegue à circulação sistêmica. Então, as vias de administração que são sujeitas a este efeito são via oral e via retal, certo? Porque a gente vai, via oral, a gente toma aquela medicação, né? E ele vai passar primeiro onde? Vai ser metabolizado no fígado, certo? Então, via oral e via retal. A via endovenosa, ela vai passar direto na nossa corrente sanguínea. Distribuição farmacológica. Nessa etapa, a droga é distribuída no organismo através da circulação. O processamento da droga no organismo passa, primeiramente, nos órgãos de maior vascularização, como o sistema nervoso central, o pulmão e o coração. Depois, sofrem redistribuição aos tecidos em meio de irrigação, certo? É nessa etapa em que a droga chega ao ponto onde vai atuar. Nessa fase poderá ocorrer baixa concentração de proteínas plasmáticas, como desnutrição, hepatite e cirrose, que destroem hepatócitos, que são células produtoras de proteínas plasmáticas, reduzindo assim o nível destas no sangue. A biotransformação, né? Fase onde a droga é transformada em um composto mais hidrossolúvel, onde se quebra aquelas partículas, né, da medicação, para a posterior excreção. Então, a gente vai ter fase 1, que é o quê? A conjugação com o ácido glicurônico, né, o ácido que o nosso estômago produz para ajudar a quebrar essas partículas, é a fase 2 aqui, certo? E a fase 1 não é o processo obrigatório variado de droga. Para a droga é diferente, né, da fase 2. Obrigatória a todas as drogas, certo? Então, o fígado, olha, o fígado é o órgão que prepara a droga para a excreção. Essa é a fase que prepara a droga, né, para ser excretada. O fígado, ele é onde vai ser preparado a excreção. Ele produz a albumina, né? A albumina é responsável para ajudar na quebra de partículas para a gente fazer a excreção, responsável por metabolização.
Excreção. Pela excreção, os compostos são removidos do organismo para o meio externo. Fármacos hidrossolúveis são filtrados nos glomérulos ou secretados nos túbulos renais, não sofrendo reabsorção tubular, pois tem dificuldade em atravessar as membranas, né? Como é que a gente excreta? Por onde a gente excreta os fármacos? A gente vai excretar, além do rim, né, pelos rins, a gente pode excretar pelos pulmões, fezes, secreção biliar, suor, lágrimas, saliva e leite materno. Dúvidas? Esperando você respondessem todas, professora. Até amanhã. Olha. Que foi? Vamos ver aqui outra. Para a gente fazer essa outra cozinha. Não sei se eu fiz dessa daqui para vocês. Eu acho que eu fiz. Só esperando aqui, viu? Que eu iria prestar aqui para o computador. Os princípios da administração de medicamentos, né? Então, acho que eu revisei essa daqui para vocês já, não já? Vocês me digam aí. Foi de negligência, imprudência, da parte de enfermagem. Vamos ver o que foi mais recente, a segunda aula. Que foi mais recente, não, que foi das primeiras aulas. Isso. Pelo menos as mais recentes vocês já estão mais fresquinhas na cabeça de vocês. Gente, alguém de vocês vai assistir a aula, vai fazer a prova presencial amanhã? Alguém está aqui? Ou ninguém está aqui vem amanhã para a aula? Vai fazer a prova em casa? Tem, gente? Tem ninguém aí na sala de aula, tá falando sozinha, é? Professora, eu estou aqui ouvindo. Você vem fazer a prova, você vai fazer a prova lá? Estou contando com isso, né? De ir para o colégio.
E para lá. Pronto. Só não vou se não aparecer em quê? Eu tô com Sua problema. cara, André. Sua cara, André. Mas ontem, ontem era para eu ir com ele, daí a gente tinha combinado, aí de repente ele disse que a irmã dele ia com ele. Aí depois, eu disse, pois diga, pois eu não vou não hoje, que era ontem. Aí depois ele passou a mensagem e disse, minha irmã desistiu, você quer ir? Aí eu fui. Ah, Eu tô assim, contando, não tô contando nada, eu tô contando que eu vou, mas se aparecer em quê? Entendeu? olha, dosagem dos medicamentos, né? Então, dose é a quantidade de medicamento que deve ser administrada e a posologia é a dose do medicamento por dia ou período para a obtenção de efeitos terapêuticos desejados. As doses dos medicamentos podem ser classificadas em dose mínima, dose máxima, dose de manutenção e dose letal. Dose mínima é a quantidade de um medicamento capaz de produzir o efeito terapêutico. A dose máxima é a dose maior capaz de produzir o efeito terapêutico sem apresentar os efeitos indesejados, né? Pode ocasionar em um procedimento, né? O médico prescrever a dose máxima para um paciente, mas essa dosagem máxima não pode ocasionar nenhum efeito indesejado, né? Dose de manutenção, dose necessária para manter os níveis desejáveis do medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos durante o tratamento. Dose letal é a quantidade de um medicamento capaz de produzir a morte do indivíduo. Dose letal, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá bom, gente? E a diferença entre o remédio, né, entre medicação e o veneno é a dose. Então, tem que ter cuidado. Então, vamos de via de administração de medicamentos, via oral. Então, a gente tem via oral. Os medicamentos são absorvidos pela mucosa e o trato gastrointestinal. Quais são as vantagens? Maior segurança, comorbidade e economia. Estabelecimento de esquemas terapêuticos, né, fáceis de serem cumpridos pelo paciente. E aí a gente também tem umas desvantagens, né? Apresentação em efeitos adversos, como náuseas, vômitos, diarreia, né? Irritação da mucosa, variação de grau de absorção. Também a gente pode ter a desvantagem de pacientes que são analfabetos, que não sabem ler. Então, a gente tem que criar das nossas artimanhas, né? Quando não tem ninguém para dar essas medicações ao paciente de uso em casa, né? Há também a necessidade de cooperação do paciente, né? Fatores como outros medicamentos e alimentação afetam a forma de absorção dos medicamentos e depois de sua ingestão oral, né? Então, medicação, principalmente medicação oral, é para ser tomada com água, nada de tomar medicação com soro, com suco ou com leite, né? Nada de tomar medicação oral dessa forma, é com água. Há alguns medicamentos, como o omeprazol, que deve ser tomado com o estômago vazio, né? Que é um forrador gástrico. A absorção começa pela boca, né? E no estômago, mas ocorre principalmente no intestino delgado. Então, colocamos exemplozinhos. A via sublingual, né? Que eu expliquei para vocês que tem que ser feita nessa região, embaixo da língua. O paciente ele não engole, via oral uma coisa e via sublingual é outra. Via oral o paciente ele toma, e a via sublingual a gente coloca embaixo da língua do paciente e pede para ficar ali. Então, a saliva vai desmanchar essa medicação, certo? Para fazer o efeito. Alguém perguntou aqui alguma coisa? Deixa eu só ver. Todo medicamento só deve ser tomado com água, isso, certo? A medicação por via oral tem que ser com água, nada de suco, né? Nada de
de leite, porque ele pode perder o efeito dele, certo? Ele pode perder o efeito da medicação. Alguém quer falar? Levantou a mão? Tá, a minha internet, eu acho que é a minha internet que tá ruim, não é de vocês, não. Desde que começou a aula que ela tá assim. As desvantagens da medicação sublingual. As vantagens, né? Absorção rápida e de substâncias hidrossolúveis. Gente, eu não vejo o que vocês escrevem. Não é essa. É essa. A absorção dessa medicação sublingual é rápida, certo? Redução de biotransformação do princípio ativo no fígado, por atingir diretamente a circulação sistêmica, que a gente tem um monte de vazios sanguíneos, certo? Aqui, capilares e tudo. As desvantagens, imprópria para substâncias irritantes ou de sabores desagradáveis. O medicamento ingressa diretamente na circulação geral, sem passar através da parede intestinal, né, e pelo fígado. Um exemplo, o exordio, que a gente quer o efeito rápido dessa medicação. Da medicação normal, a normal, o comprimido normal, ele pode ser usado sublingual? Ele faz o efeito, não? Não faz o efeito. Porque geralmente colocam aquele da pressão, como é o nome? Debaixo da... Captopril? Sim. Sim. Só que ele não vai ter um efeito tão rápido como essas outras, sabe? Isso, que é de forma oral. Mas tem médicos que usam mesmo captopril embaixo, sublingual. Pedem para a gente fazer sublingual. Retal. A via retal, né? Os medicamentos são absorvidos pela mucosa retal. As vantagens: administração de medicamentos a pacientes inconscientes e com náuseas e vômitos, particularmente em lactantes. Redução da biotransformação do princípio ativo pelo fígado por atingir diretamente a circulação sistêmica. E as desvantagens: a absorção irregular e incompleta e irritação da mucosa retal, certo? Muitos medicamentos que são administrados por via oral podem ser administrados em forma retal, em forma de supositório. Deixa eu ver aqui o que foi que perguntaram. Gente, vocês podem falar. Sim. Porque senão eu tenho que ir olhar lá. Eu mesmo estou com o olho no gato e outro no peixe. É o ouvido na aula e as mãos e os olhos no trabalho. Olha, aqui eu vou colocar a foto para vocês, como a gente faz o supositório, né, no paciente. Via parenteral. As vias parenterais não utilizam o tubo digestivo, né, e compreendem as acessadas por injeção, que é o que? A intravenosa, a intramuscular, subcutânea, entre outras. A absorção da via parenteral. A menos que um fármaco seja administrado para produzir um efeito local, ou seja, injetado diretamente na corrente circulatória, necessita fazer um primeiro movimento de aproximação do sítio da ação, indo do local da aplicação até a corrente circulatória. Esse movimento denomina-se absorção. A absorção influencia o início e a magnitude do efeito farmacológico e é um dos determinantes de escolha das vias de administração e doses. A absorção depende também do fluxo sanguíneo no sítio absortivo, extensão e espessura da superfície de absorção das vias. Eita, minha voz falhou agora. Das vias de administração escolhidas. Vias parenterais não utilizadas, mais utilizadas. A intramuscular, a endovenosa,
subcutânea e intradérmicas. Vias parenterais de competência médica, intratecal, né, que é intrarraquidiana, intraperitoneal, intraóssea, epidural, intracardíaca e endotraqueal. São vias de administração específicas do médico. Aí eu coloquei para vocês o ângulo, né? Medicação intramuscular, subcutânea, intravenosa e intradérmica. Via intramuscular. Os medicamentos são absorvidos pelo endotélio dos capilares vasculares e linfáticos. As vantagens: absorção rápida, administração em pacientes inconscientes, adequado para volumes moderados, né, veículos aquosos, não aquosos e suspensões. Desvantagens: dor, aparecimento de lesões musculares pela aplicação de substâncias irritantes ou substâncias de pH distante da neutralidade, aparecimento de processos inflamatórios pela injeção de substâncias irritantes ou mal absorvidas, exemplos, buscopan composto, dexametasona, né, entre outros. A apresentação das medicações, né, então a gente tem aqui ampola, que é essa daqui, e frasco ampola, né. Isso aqui são medicações intramusculares, que podem ser também endovenosas, né. Vias de administração intramuscular. A gente tem a via ventroglútea, que é essa região aqui, perto da crista ilíaca, certo? Então, é raro a gente ver alguém administrando medicação dessa via ventroglútea, mas é uma das vias mais intramuscular. Uma das vias intramuscular de mais segurança. Região deltoide, tá bom? Dorso glútea, no glúteo e no vasto lateral da coxa. São vias de administração medicamentosa, né, intramuscular. Via endovenosa, as vantagens: obtenção rápida dos efeitos, administração de grandes volumes em infusões lentas, aplicação de substâncias irritantes diluídas, possibilidade do controle de doses para prevenção de efeitos tóxicos. Então, toda medicação, né, de via endovenosa, você vai fazer ela de forma lenta. As desvantagens: superdosagem, né, relativa em injeções rápidas, que a gente não pode fazer, certo, de forma rápida. Se lembrar, toda vez que você for fazer uma medicação em um paciente que for de via endovenosa, você faz de forma lenta. Medicação: quando você vai fazer soro, né, se aplicar soro, o médico ele vai dizer se ele, o gotejamento ou se ele quer de forma rápida. O soro, ele pode ser administrado de forma rápida. Agora, medicações, né, tem que ser de forma lenta. Risco de embolia, né, irritação do endotélio vascular, infecções por contaminações bacterianas ou viróticas e reações anafiláticas. Risco de embolia, porque a gente tem que se lembrar, né, de sempre tirar o ar do scalp do equipo, que tem o arzinho lá dentro. Então, a gente preenche o equipo com soro, né, ou com medicação também no scalp. Você preenche, né, nunca esquecer, porque a gente pode colocar diretamente aquele ar na corrente sanguínea do nosso paciente, causar embolia. Impróprio para solventes oleosos e substâncias volúveis, né? Lembrar, uma medicação tipo de massa, que é a medicação Vesotacil, nunca pode se fazer, né, de forma endovenosa, tem que ter o cuidado, sempre é intramuscular. Vaselina, né, também não se pode usar substâncias oleosas. Lembre-se que tem um caso que ficou muito famoso de uma técnica de enfermagem que administrou vaselina, né, na veia de uma criança
e, infelizmente, essa criança veio a óbito, então tem que ter muito cuidado. Exemplos de medicações endovenosas, a gente tem a dipirona, né, que a gente usa muito no nosso dia a dia, e o Plasil também. Eu coloquei para vocês, né, dipirona, Plasil aqui. E aqui é o jeitinho, né, que a gente pega via endovenosa, né, é numa veiazinha, então a gente funciona essa veia para se fazer a medicação. Quando o paciente vai ficar internado, nós preferimos usar os gelcos, né, que são esses aqui, ó, são os gelcos. Quando é só para fazer uma medicação, nós usamos os scalpes. Via subcutânea. Os medicamentos são absorvidos pelo endotélio dos capilares vasculares e linfáticos. As vantagens: absorção boa e constante para soluções, absorção lenta para suspensões. Desvantagens: facilidade de sensibilização dos pacientes, dor e necrose por substâncias irritantes, que são os locais, né, os locais para se fazer medicações via subcutânea, certo? Então, sempre medicações que a gente mais faz na via subcutânea é a insulina e a heparina também, certo? A heparina é para o sangue não coagular. Então, são duas medicações, exemplos de medicações que são feitas de forma subcutânea. E obrigada. Vocês querem que eu revise mais alguma apostila, algum conteúdo desses que foram? Porque se a gente for, a gente leva as apostilas e consulta lá os universitários. Cadê? Professora, a senhora gosta de spoiler? Cadê o spoiler da prova? Eu já passei para vocês o spoiler da prova, o estudo dirigido. Ninguém pede, só pede eu, tá vendo? Ninguém Mas tem eu já coragem. tenho o estudo dirigido. Professora, olhe, por favor, olhe com carinho para os nossos portfólios, viu? Olhe com certo carinho, assim, para dar uma notinha boa pra gente, porque a prova promete. Você lembra que vale 10. Pois é. Eu quero corrigir. Eu vou pegar o fim de semana meu para corrigir os portfólios de vocês. Professora, me diga aí.